Estamos vivendo esse tempo hoje ou não? De multidões que estão dentro das igrejas, ouvindo os falsos profetas falar o que eles querem ouvir. Vai um profeta de Deus que pregue a palavra verdadeiramente, genuinamente, a mensagem, a doutrina de Cristo, o evangelho puro e santo. Vai pregar no meio desse povo, que ele não vai querer ouvir. Eles vão dizer logo, o culto hoje foi frio. O culto hoje foi fraco. O pregador ele não é pentecostal. Essa tal doutrina pentecostal, que não tem nada a ver com a Bíblia, com a igreja. A igreja nunca foi orientada a viver nenhum conceito pentecostal de bagunça, de barulho, de manifestação de poder de Deus. Ao contrário, a manifestação do poder de Deus acontecia de uma forma simples. Não eram os crentes gritando, falando língua estranha, pulando, marchando dentro de igreja. A manifestação do poder de Deus acontecia quando os apóstolos estavam pregando. E uma forma simples. Ele não falava língua estranha, não gritava, não salteava, não cortava laço, não saía correndo, não. Era pregando, ensinando, dialogando. Aí Deus, através do Espírito Santo, a presença gloriosa do Espírito Santo na vida daquele que Deus usa para fazer esta obra, Deus, através dele, manifestava o seu poder para curar, libertar, salvar, e grandes maravilhas aconteciam. Não era quando os crentes estavam dentro da igreja gritando, fazendo um movimento que diz que é pentecostal, porque a igreja de Cristo nunca viveu isso, que hoje esse movimento vive. Isso é um evangelho anátema, esse tal de pentecostal. Isso é a bagunça que banalizou o evangelho de Cristo no meio dessas igrejas, desses pastores que não têm compromisso com o reino de Deus, que não tem nenhum temor à palavra de Deus e criam esses movimentos místicos. Pentecostalismo. Eu sou pentecostal, eu não sou tradicional. A Bíblia não traz nenhum caminho, nenhuma linha de pentecostal ou tradicional. A Bíblia nos manda ser cristão, consciente, sábio, lúcido, sóbrio, com entendimento, com inteligência, para oferecer a Deus um culto racional, com ordem e com decência, entendendo o que está acontecendo. E o poder de Deus se manifesta quando Ele quer curar, libertar e salvar. Não é o homem que cria esses poderes gritando, dizendo que Deus está ali, que é poder, que é manifestação, porque o poder de Deus não é para fazer ninguém estar gritando, correndo, pulando, cortando laço dentro de igreja e falando um bocado de língua que ninguém entende. O poder de Deus é para levantar o homem, é para dar ao homem conhecimento, entendimento, sabedoria, lucidez, sobriedade, para que o homem sábio passe a analisar as coisas com prudência, com inteligência, raciocínio e lógica dentro da direção da palavra de Deus. Esse é o poder de Deus. Esse negócio de pentecostalismo, meu irmão. Então hoje os profetas, eles pregam que a igreja quer ouvir. Porque sabe o que eu vou dizer aqui para você? Esse movimento pentecostal, ele não trabalha o entendimento das pessoas. Ele trabalha o emocional das pessoas. Ele leva as pessoas a se emocionar. E a emoção tira a razão. E o povo se embriaga na emoção. E o povo perde o sentido. Aí um cai, aí outro roda, aí outro corre, aí outro grita, aí outro chora. O povo perde o sentido, o povo perde a razão. O povo entra num delírio. Dentro de uma manifestação espiritual. Pode até ser espiritual, mas não operada pelo Espírito Santo de Deus. Eu desafio qualquer teólogo, qualquer pastor, pode ter diploma, pode ter ido para a Universidade de Harvard, pode ser o que for, pode ter anel no dedo. Eu desafio qualquer um pastor a mostrar na Bíblia tal movimento de povo correndo, gritando, marchando, de algum movimento pentecostal dentro de igreja alguma. Ao contrário, a igreja de Cristo no tempo apostólico se reunia com ordem e com decência. Todo mundo calado, silêncio, para ouvir a palavra. E quando alguém fazia barulho, era orientado que calasse. Paulo, ele ensina isso lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, sobre essa questão de língua estranha que surgia um barulho dentro da igreja, atrapalhava a ordem do culto. Paulo diz, quem fala língua estranha, fale para si, porque língua estranha não edifica a igreja não,
edifica o indivíduo. A igreja tem que ser falada língua inteligente, que se entenda, inteligível, compreensível e não língua estranha. Para que um pregador que vai pregar e começa ratatá, reteté, lebre come alface, xiramacambaração? Para que isso? Para que essa meninice no púlpito? Pregador, tu tem que saber pregar. Tu tem que saber dialogar com a congregação. Tu tem que saber passar a mensagem conforme as pessoas compreendam, absorvam, entendam. Porque o que Deus quer da igreja é entendimento. Estejam mais atentos a ouvir, com atenção para entender. O pregador tem que pregar de uma forma que as pessoas entendam, para que absorvam a orientação de Deus. E não que as pessoas entrem num delírio, num transe, no misticismo, numa dimensão de poder e começa a gritar. A igreja de Cristo nunca aconteceu isso. Então, eu desafio qualquer teólogo. Você que é estudioso da Bíblia, cadê movimento aqui pentecostal na Bíblia? Olha, e não vem com aquela questão de Atos 2 não, tá? Atos 2 não tem nada a ver com o movimento pentecostal dentro desse conceito que hoje as pessoas ensinam aí. Porque, primeiro, Atos dos Apóstolos não foi língua estranha. E os apóstolos não ficaram gritando, pulando em vão, no meio da comunidade, no meio daquela multidão ali na festa de Pentecoste. Aquilo foi uma festa judaica. Primeiro, não foi um movimento de igreja, foi uma festa judaica. Segundo, o que aconteceu ali não foi uma gritaria de língua estranha. O povo começou a falar de Cristo, cada um na língua dos que estavam ali de outras nações. E todos entendiam. Dá uma lidinha no texto, com atenção, para você ver isso que eu estou falando. Os discípulos estavam falando de Cristo, pregando o Evangelho, na língua de cada um que estava ali naquela festa, pessoas de várias nações, e cada um entendia na sua própria língua. Não era língua estranha. Eles entendiam o que os apóstolos estavam falando. Então você que está dentro desse conceito, sai. Vai aprender a Bíblia. Vai ser instruído pela Bíblia. Se você quer viver, viva. Você que escolhe, eu estou te dando orientação. Se quer ser prudente, siga a orientação, não a minha, da palavra. Então, vai, teólogo, mostra aí movimento pentecostal, biblicamente. E não vem trazer argumento de sabedoria disso, daquilo, porque a sabedoria do homem para mim não serve. Eu estou com a minha visão, com a minha mente presa à palavra de Deus. Aquilo que a palavra me mostra é a verdade, e nessa verdade eu me firmo, eu creio, eu guardo, eu espero, eu confio e eu prego a palavra. Então Paulo está dizendo que muitos vão procurar pregadores que pregam o que eles querem ouvir. E esse movimento pentecostal agrada a multidão, porque a multidão é motivada pela emoção, que tira a razão, que embriaga, que o povo vive um delírio em nome de poder de Deus. Irmãos, certa vez, um irmão dentro desse movimento pentecostal começou a falar língua estranha na igreja, começou a rodar, a rodopiar, a cortar laço, meteu o rosto numa coluna que tinha no meio da igreja. Misericórdia, falta de entendimento, meninice, doidice dentro da igreja. O cara vai lá para ouvir uma instrução, vai aprender o que com isso? É o que Paulo diz. Se entrar alguém dentro da igreja e ver vocês com esse movimento de língua estranha, eles vão entender o quê? Vão dizer que vocês estão doidos, e com certeza, estão doidos mesmo. Porque isso não é coisa de quem está na sobriedade de uma vida com Deus, está vivendo não. Pessoas dentro desse movimento pentecostal caem no chão. Ao poder de Deus, eu vou soprar aqui. Aí o povo caindo. Que coisa banal, gente. Hoje parou mais com essa maldição, com essa banalização. Mas ainda tem igrejas que vivem isso. Eita, o poder hoje, aí o cara está cheio da unção, o pregador está cheio de poder, ele vai abanar o paletó e todo mundo vai cair. Aí o cara pega o paletó, joga assim e o povo cai. É meninice ou não é? Quem tem o entendimento verdadeiro em Cristo, na palavra, vive isso. Só vive isso. Só vive esses movimentos.
quem é menino, quem não foi transformado, quem não tem entendimento, quem não tem iluminadamente com a verdade do Evangelho. Porque eu, quando era menino, eu fazia coisa de menino. Mas agora eu sou adulto, sou grande e não vivo mais coisa de menino. No meu princípio da fé, eu ainda ia para culto assim. Mas hoje, eu não passo nem na frente, porque só em ouvir aquele barulho já me incomoda. E não é poder de Deus coisa nenhuma, não. É o diabo se ir andando no meio dessa congregação, levando esse povo a viver uma vida sem entendimento. E com isso, essa multidão vive uma vida sem entendimento, sem crescimento, sem conhecimento de Deus. Não tem entendimento nenhum das Escrituras. E Paulo está dizendo isso aqui. Vão procurar pregadores que preguem segundo o que eles querem ouvir. Agora, para encerrar, não sei se já passou da hora. Eu gosto de terminar no horário, 10 horas. 10h10. Eu vou encerrar agora. Paulo diz assim. Eu estou lendo segunda carta de Paulo a Timóteo. No capítulo 4, eu li o versículo 1, li o versículo 2, li o versículo 3. E vou ler agora o versículo 4 e o 5. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Isso que o povo vive dentro de muitas igrejas é fábulas. Aí Paulo diz assim, versículo 5. Mas tu sê sóbrio. Está vendo que Deus quer que a gente esteja sóbrio? Deus não quer que a gente esteja se embriagando com esses movimentos. Tá? Embriagando-se com o poder do Espírito Santo. Não. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Espírito Santo não derruba ninguém. Quem derruba é Satanás. Jesus veio para levantar. A unção de Deus em nós é para nos fazer estar de pé e não cair. A igreja de Cristo nunca viveu essa unção do cai-cai. Viveu. Você que é teólogo, doutor, bacharel, tem anel no dedo, curso de teologia, me mostra aí na igreja de Cristo, biblicamente, do relato bíblico, aonde foi que a igreja de Cristo viveu o cai-cai, viveu o pentecostalismo, viveu a unção de muita língua estranha, de grito, de corre-corre, de reteté. Meus irmãos, vamos voltar para as Escrituras. E Paulo diz assim, mas tu seja sóbrio em tudo. Seja sóbrio em tudo, meu irmão. Não se embriaga com esses movimentos, não. Sai do meio desse movimento. Esteja cheio do Espírito Santo de Deus. Mas não é para cair, não. É para estar em pé, com ousadia, consciente, sobriedade, sabedoria, inteligência, para estar firme e firmado no Senhor, vivendo, guardando e se defendendo com a palavra de Deus. A unção, ser cheio do Espírito Santo é isso. Se eu for aqui trazer uma análise da Bíblia, o que é ser cheio do Espírito Santo? Não é isso que o povo vive aí, não. O cara está lá gritando, correndo, falando língua estranha, berrando e criando um movimento na igreja. Aí a igreja que não conhece a Deus. O povo, por não examinar as Escrituras, errando e não conhecendo o poder de Deus. Aí diz, eita, é poder de Deus. Eita, o pregador está cheio. Cheio de quê? Do Espírito Santo de Deus? Não. Quando alguém está cheio do Espírito Santo de Deus, Deus não enche ninguém para estar gritando, correndo e fazendo coisa sem nexo, não. Sem sentido. Sem noção. Ser cheio do Espírito Santo de Deus é estar cheio de ousadia, cheio de autoridade para pregar a palavra, para vencer os obstáculos da fé, para prosseguir em meio aos desafios do mundo que vem contra a nossa fé. Quando Deus encheu os apóstolos, Deus encheu ele com seus espíritos para cumprir o ministério, enfrentar a oposição do mundo, enfrentar as ameaças, as perseguições. Foi para isso que Deus enchia os apóstolos. Dá uma lidinha aí, faz uma análise bíblica. Dá uma lidinha lá. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Eu vou ler só um texto para confirmar o que eu estou falando, para a gente encerrar, porque pregar a Bíblia é isso, é instruir o povo na Bíblia. É fazer o povo olhar para a Bíblia. Não é para você crer no que eu estou falando de antemão. É para você examinar nas Escrituras. Esse negócio de dizer, o cara está cheio do poder de Deus, o cara está cheio do Espírito Santo porque está gritando,
porque está berrando, porque está correndo dentro da igreja. Que é isso? Vai aprender, meu irmão. E aqui você tem instrução, que edifica, viu? Porque é da palavra de Deus. Olha, examine as escrituras e vê qual a finalidade que Deus enchia os apóstolos do seu espírito. Eu vou mostrar a você aqui para que era essa ousadia que Deus dava aos espíritos. Porque ser cheio do Espírito Santo é estar cheio de ousadia, de autoridade e de firmeza para continuar pregando a palavra diante da oposição, da perseguição e das consequências. Era para isso que Deus enchia os apóstolos. Tanto é que o dia de Pentecoste, Deus deu ousadia, o dia da festa, não foi movimento de gritaria de língua estranha. Foi o dia em que Deus encheu os discípulos com poder, com ousadia, para pregar o evangelho. E aí teve um sobrenatural que todos falavam na língua que o povo que ali estava de outras nações entendiam. Deus deu a cada um sabedoria para falar na língua de cada um que estava ali. E eles entendiam, não era língua estranha. Língua estranha não se entende. E sabe por que Deus encheu isso? Presta atenção comigo aqui. Raciocina comigo. Olha, Jesus morre. Os discípulos agora são perseguidos. E eles agora estão aonde? Todos reunidos no cenáculo. Todos reunidos num lugar. Não se manifestaram publicamente porque estavam com medo da perseguição aos cristãos. E Jesus disse, ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Para essa finalidade. Revestido do poder para isso. E agora, depois que ele recebe esta unção, esse revestimento, o Espírito Santo sobre eles ali, enchendo eles da graça, de ousadia, não para falar língua estranha, mas para pregar com ousadia. Agora, ele se manifesta para a comunidade judaica, onde eles estavam com medo, por causa da perseguição. Agora, eles começam agora publicamente a declarar Jesus. Esse é o poder. É para isso que Deus enche. É para isso que Deus enche o seu povo. Para testificar, para vencer o pecado, para resistir à tentação, para dar testemunho de Cristo, com ousadia, com autoridade, enfrentando as oposições. É para isso que Deus enche o seu povo. Não é para estar dentro de igreja, pulando, gritando, marchando, falando língua estranha e criando esse movimento. Então vamos aprender aqui. Vamos ouvir o que a Bíblia diz em relação a isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 29 ao 31. Escute aqui o que diz para você entender o que eu estou falando e confirmar o que eu estou aqui ensinando. Ser cheio do Espírito Santo de Deus não é para ninguém cair dentro de igreja, não é para ninguém estar falando língua estranha dentro de igreja, não é para ninguém estar cortando laço dentro de igreja, não é para ninguém estar fazendo movimento de igreja. Ser cheio do Espírito Santo de Deus, olha para qual é a finalidade. Escute a leitura e eu vou dar os detalhes para você. Atos dos Apóstolos 4, 29, 30 e o 31. Diz assim: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Presta atenção nesse primeiro texto que eu estou lendo. Versículo 30. Enquanto estende, Senhor, a tua mão para curar e para que faça sinais e prodígios, pelo nome de teu santo Filho Jesus Cristo. Os apóstolos estão orando a Deus aqui, o Pai. Aí eles dizem no versículo 31. E, olha o que diz a palavra de Deus agora. Eles fazem uma oração. No versículo 29, eles oram dizendo assim: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças. As ameaças de quem? Dos sacerdotes. Da religião judaica. Que estava perseguindo o cristão, o povo de Deus. Ameaçando. Prenderam, chicotearam. Ameaçaram prender novamente. E os apóstolos agora oram, os discípulos oram. E eles oram assim, dizendo: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Eles oram a Deus pedindo ousadia para falar a palavra diante da ameaça que eles estavam tendo. Olha a resposta da oração deles, no versículo 30. Isso é a Bíblia, meu irmão.
Isso é doutrinar, explicar pela Bíblia o que ela ensina, o sentido dela. Versículo 31, olha a resposta da oração deles. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Escute, eles oraram, pediram a Deus que desse a eles ousadia para pregar a palavra de Deus, diante da ameaça que eles estavam recebendo. E o texto diz que eles, tendo orado, o lugar houve uma situação sobrenatural. E todos eles foram cheios do Espírito Santo. Para quê? Para cair? Para falar língua estranha? Para estar pulando, rodando, cortando laço dentro da igreja? Escute o que o texto diz. E todos eles foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias a Deus. Enche-me, ó Deus, cada dia mais do teu Espírito Santo para pregar essa palavra com ousadia, porque a finalidade de Deus encher os seus servos com o Espírito Santo dele é para que preguemos a palavra com ousadia, enfrentando a oposição, a ameaça, a dificuldade que há contra a nossa vida como cristão, pregando a verdade diante desse mundo que resiste à palavra, que contraria a palavra, que persegue os que pregam a palavra de Deus. Diante das ameaças que estão aí para calar o verdadeiro pregador da palavra. As leis que estão aí não estão preocupadas com as igrejas vivendo o movimento, não. As leis que estão aí no Congresso para ser aprovada é para calar a igreja de Cristo, que são os verdadeiros salvos, que estão pregando o Evangelho ao mundo, condenando as obras infrutuosas das trevas e aborrecendo o mundo com a mensagem do Evangelho de Cristo. E Deus enche o seu povo para isso. Não é para estar vivendo este movimento pentecostal dentro de igreja. E Paulo diz a Timóteo: desviarão os ouvidos da verdade, voltando à fábula. Aí ele adverte Timóteo dizendo: mas tu, Timóteo, seja sóbrio. Não se embriague com esse movimento. Não se embriague com esse vento de doutrina. Não se embriague com essa linha de pensamento, com esse evangelho anátema, com essas doutrinas de demônio que o povo está vivendo aí, levantada por muitos falsos profetas que são inspirados por Satanás. Paulo diz a Timóteo: seja sóbrio, cumpre o teu ministério, mas tu ser sóbrio em tudo, sofre as aflições. É aflição para quem prega a verdade de Deus. Hoje esses pregadores aí do manto, do reteté, do oba-oba, eles têm agenda, têm popularidade, têm divulgação, têm propaganda, são esperados, a igreja aplaude, mas o verdadeiro profeta de Deus, ele sofre aflição, ele não é bem recebido, ele é rejeitado pelo próprio povo de Deus. Mas Paulo diz a Timóteo: tu sofre as aflições como um profeta, como um verdadeiro pregador, cumpre o teu ministério que Deus te deu para pregar esta palavra e não te embriaga com esses movimentos, não. Seja sóbrio. 2 Timóteo, leia aí para confirmar, 4, do 1 ao 5. Então, essa ministração, esse ensino que você recebeu agora, essa instrução, ela vai te edificar muito, meu irmão. Ela vai te dar um crescimento muito grande. Ela vai fazer você ser iluminado o teu entendimento. E você vai sair desses movimentos. Você vai começar a ter entendimento, refletir. E você não vai mais ser conveniente dentro desses movimentos. Você não vai se sentir bem dentro desses movimentos. Porque o verdadeiro cristão, ele ama, ele tem desejo, ele busca a palavra. Não tem como alguém ser de Cristo, ser gerado e nascido pela palavra e não ter desejo pela palavra. Um sinal de que esta igreja que está vivendo sem a palavra de Deus, o sinal de que ela não tem Deus, é porque ela não tem a palavra. Você entendeu agora? Hoje, essas muitas igrejas são representadas pela igreja de Laodiceia. Tem tudo dentro dela que agrada o povo.
menos a palavra. Jesus está fora. Deixa a palavra iluminar a sua mente. Quando você cada vez mais é iluminado pela verdade da palavra de Deus, você se afasta das trevas. Você se afasta daquilo que não condiz com o evangelho. Você não é mais levado pelo vento de doutrina. Você não é mais menino, você cresce no entendimento e na graça de Deus. Quando você cada vez mais lê a palavra, você é iluminado. Aí você não é mais levado pelo engano da mentira, das trevas. Você não se deixa ser manipulado sendo negócio de homem. Você não se deixa ser apostatado da fé, seguindo doutrina de demônios. Você não é mais conduzido a viver heresia de perdição, infiltrada no meio da igreja, por homens fraudulentos, falsos doutores. Quando você começa a ler e examinar e ser instruído e ensinado, corrigido, repreendido pela palavra, você passa agora a ser iluminado, a ser esclarecido, a ter entendimento e afasta-se. A tendência é de quem se aproxima da luz se afastar das trevas. Agora, quem se afasta da luz se envolve nas trevas. Cuidado, a luz é a palavra. Se você estiver onde estiver, não estiver na palavra, sendo instruído, orientado e ensinado, você está caminhando nas trevas. Tenha muito cuidado. Que Deus abençoe a todos vocês. Não estou aqui trazendo nenhuma crítica e nem desfazendo de nenhuma igreja, ministério, pastor ou qualquer instituição. Estou aqui trazendo a verdade, esclarecendo e mostrando a você que cuidado com o ensino, com as instruções, com o que você está vivendo, recebendo e praticando em nome de Deus. Tá bom? Jesus, ele disse assim a um povo, o povo judeu, repetindo o que disse o profeta Isaías. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim, porque em vão me adoram, seguindo preceitos que são de homens e não de Deus. Então tenha cuidado. Cuida de ti e da doutrina, porque é aí que você vai estar firmado no Senhor, com a tua vida guardada e segura em Cristo, guardando e praticando a palavra dele, sendo prudente, se policiando, analisando, para que você não seja desviado da sã doutrina de Cristo. Se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, ei, não receba. Deixa eu dizer algumas coisas aqui, para você entender o que não é a doutrina de Cristo. A ideia da predestinação fatalista não é a doutrina de Cristo. Cristo não ensinou isso. Esse conceito de movimento pentecostal, isso não é a doutrina de Cristo. Cristo não ensinou isso. Sai disso. Essa questão de você viver dentro de direção para alcançar a bênção, indo para a campanha, fazendo pacto, fazendo voto, dentro de igreja, saia disso. Isso não é a doutrina de Cristo. Cristo não ensinou isso. Cristo não ensinou isso. Essa questão de se você não guardar o sábado, você não é salvo, tem que guardar o sábado para cumprir a lei, para alcançar a salvação. Saia dessa ideia. Isso não é a doutrina de Cristo. Ah, você só é salvo se for batizado nas águas, se for membro de uma igreja. Para você ser salvo tem que ser batizado nas águas, ser membro de uma igreja, ministério. Saia disso. Isso não é a doutrina de Cristo. Cristo não ensinou isso. Cristo não ensinou a ninguém a guardar sábado. Cristo não ensinou a ninguém a ter que se batizar nas águas para ser salvo. Salvação não é através de batismo nas águas. Salvação é através de Cristo, batizado pelo Espírito Santo, que toma posse de nós, aonde nos faz viver para Deus e morrer para o mundo, quando cremos em Cristo. Cristo não ensinou a ninguém que você é predestinado de antemão, que Deus escolheu um para o céu e um para o inferno. Sai dessa doutrina. Isso não é a doutrina de Cristo. E muitos outros ensinamentos que eu não quero mais aqui citar, porque senão vai prolongar muito. E eu quero encerrar agora, em nome de Jesus.
10 horas e 29 minutos. Então, muito obrigado pela sua atenção, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que sempre está aí ouvindo e assistindo as instruções do evangelista Wellington Ramos, levando a palavra de Deus. Não é a minha instrução, é a instrução da palavra de Deus que eu levo, né? Baseada na palavra, principiada na palavra, dentro dos parâmetros da palavra. Se você deseja, assim, ser mais informado com a verdade de Deus, visite o meu canal no YouTube. Tem muitos vídeos de instruções para a sua edificação, para lhe levar a adquirir conhecimento de vários assuntos. São vários assuntos nos meus vídeos de instruções no meu canal no YouTube. Condenação eterna, vida após morte, predestinação, fatalista, arrependimento, não é? O que é igreja, não é? Dar dízimo é uma ordenança legal para a igreja de Cristo. Jesus orientou isso à igreja. E tem muitos assuntos, muitos temas, muitos estudos. Visita lá o meu canal no YouTube e você vai ser abençoado. Também no Mensageiro tenho enviado muitas mensagens para os amigos. No Instagram, Telegram, no Zap. E tenho levado aí a luz de Deus, a exposição para os amigos, cumprindo o meu ministério da palavra de Deus, nesse ofício que Deus me deu, amém? Fiquem na paz, em nome de Jesus, divulga esse trabalho, não é? Transmite essa mensagem aí para outras pessoas, abençoa pessoas com esse conhecimento, dentro dessa instrução que você ouviu, porque aqui é público, você pode compartilhar, você pode gravar, você pode enviar para outras pessoas, amém? Fiquem na paz, em nome de Jesus, meus irmãos. Tchau, tchau, até o próximo trabalho, ao vivo aqui no Face.